o que eu posso falar? A qual igreja? Mas de que igreja nós estamos falando? Nós estamos falando de uma igreja bíblica? Ou nós estamos falando de uma igreja denominacional? Nós estamos falando de uma igreja espiritual? Ou nós estamos falando de uma igreja carnal que está vivendo para este século? Porque o que a gente ouve dentro das igrejas é para se ancorar neste século. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo e já encerrar sobre o que a igreja do primeiro século ouvia e o que a igreja atual está ouvindo. E que por isso está tendo esse comportamento. Ao invés de estar realmente... Agora, eu te pergunto, meus amados, se Jesus disse curar enfermos, purificar leprosos, estive doente e fosse me ver, ele não colocou condição, não. Ou será que Jesus era irresponsável também? Estou falando para a igreja. Será que Jesus era irresponsável? Fica a teu critério agora, dá a resposta aí. Cria uma resposta na tua cabeça. Tenta achar um versículo bíblico que mostra que Jesus era irresponsável, ou que coloca uma condição. Já me falaram tanta coisa. Que absurdo, que hipocrisia é essa? Que igreja é essa, gente? E novamente, fique dentro de casa. Se cuide. A única coisa que eu estou pedindo é, faça de fato uma avaliação se realmente o que você está ouvindo é Evangelho de Cristo. E aí eu te pergunto, será que Deus não permitiu tudo isso para que muitos ficassem apercebidos de que os cultos, que é o latreia do grego, que é serviço de adoração a Deus, os cultos que estão sendo realizados dentro das denominações, são de fato para Deus? Ou é para o ego humano? Vamos ver o que a igreja do primeiro século ouvia. As pregações que a igreja do primeiro século ouvia. Vamos ver? Olha o que eles ouviam. Jesus começa a falar em Mateus 4,17 sobre o reino dos céus, as primeiras palavras ministeriais de Cristo. Na terra, pisando. Jesus pisando na terra. As últimas palavras, essas são as primeiras, Mateus 4,17. As últimas palavras de Jesus pisando na terra, foram sobre o reino de Deus. As primeiras e as últimas. O pano de fundo de Cristo foi sobre o reino de Deus. Nunca foi sobre a questão financeira, nunca foi sobre você se dar bem materialmente, nunca foi sobre você se dar bem profissionalmente. Você deixa de servir a Deus para se enfiar no teu próprio ego e na tua vida pessoal. Sendo que eu posso aqui despejar um monte de texto bíblico mostrando que o amor de Cristo nos constrange, não é para que eu possa fingir que sou um vencedor e dando glória ao nome de Jesus. Vencedor é aquele que chega até o final, meu amado, na vida cristã. Vencedor não é o que ganha dinheiro, não, porque o dinheiro do mundo está na mão de ímpio, não está na mão de crente. Não adianta você fingir que o seu diziminho lá, achando que você está se arrebentando, porque o dinheiro do mundo está na mão de ímpio, de gente que escarnece de Deus. Mas a vitória é verdadeira, aquela que nos faz chegar até lá em cima. Agora vamos lá. O que a igreja primitiva ouvia? Olha as pregações, olha o teor das pregações. Meu reino não é desse mundo. Vou preparar-vos lugar, aguardando a bendita esperança. Coroa de justiça está preparada para os que amam a vinda de Cristo. Remindo o tempo porque os dias são maus. Buscai o reino de Deus, para guardar dos céus a Jesus que nos livra da ira vindoura. Nossa pátria está nos céus, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso era o que eles ouviam. A igreja primitiva só ouvia essa pregação, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era sobre Cristo e o reino dos céus. Atos, capítulo 28, verso 23 e 30 e 31. A doutrina dos apóstolos a centralidade delas era o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. E o desapego material. O resultado do que os cristãos primitivos ouviam era o seguinte: vida em santidade, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Santidade é separação. Abnegação, ou seja, ajuda mútua entre irmãos. Hoje é ensinar a pessoa a dar o dízimo para ela vencer financeiramente. O dízimo não é para a igreja de Cristo. Na igreja primitiva era ajuda mútua entre irmãos. Abnegação. Martírio por amor a Cristo e ao Evangelho. O termo de sereis minhas testemunhas, lá em Atos 1,8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebendo poder, para ser testemunha, é mártir. Ou seja, é mártires. Mártires.
Ou seja, pessoas que em todo e qualquer lugar, mesmo em face da morte, não amariam as próprias vidas por amor a Cristo e ao Evangelho. E sabe o que acontecia com eles? Morriam cantando hinos. A igreja primitiva está a anos-luz de diferença da nossa vida espiritual perante Deus. Os cristãos do período que antecedem o arrebatamento ou a vinda de Cristo. Hoje, nós, porque há 100 anos atrás, a igreja ela não era como esta. Sempre foi pregação de santidade. Só olharmos os povos aí de um tempo atrás que buscavam de fato a Deus e que a Bíblia Sagrada era exposta como está escrito. Os cristãos que antecedem o retorno de Cristo seriam os cristãos parecidos com o período pré-diluviano da Torre de Babel, de Sodoma e Gomorra, todo esse período, um ajuntamento desse período nos nossos, destes períodos no nosso. As pregações que ouvem: campanha de prosperidade, projeto financeiro para o ano todo, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, vida financeira em destaque, quebra de maldição, dando 7 nós na camisa, campanha do sal grosso, Santa Ceia da prosperidade. Santa Ceia é Páscoa, com um propósito que apontava para Cristo na redenção e no Corban, né, que nos aproximava de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do sacrifício de Cristo, né? E a Santa Ceia eles transformam nisso que a gente está vendo hoje. Santa Ceia da prosperidade, coaching, inteligência emocional dentro da igreja, apelando para o próprio ser humano. E aí o salmista diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vem do Senhor que fez os céus e da terra. Eu não posso olhar para mim não, meu amado. Para mim, só a palavra de Deus estando dentro de mim, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em meu coração. Só assim eu posso ser iluminado. Eu não posso olhar para dentro de mim não. Eu tenho que continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não é para mim não. Não apela para o ser humano não. Sabe por quê? Vamos continuando aqui. Palestras para vencedores. Reunião dos empresários. Qual o resultado dessas pregações? É o que a gente está vendo. O resultado desse alimento espiritual que eles estão tendo é o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo. Sabe qual é o resultado? Egoísmo, egocentrismo, materialismo, pânico a cada rumor de guerra ou crise global, medo da morte, instabilidade emocional e espiritual. Eu quero aqui ressaltar novamente, ou ressaltar e novamente é a mesma coisa, mas eu quero aqui ressaltar: cuide-se. Só que também, cuide-se, obedeça o que está sendo normatizado de uma forma emergencial. Mas faça uma avaliação de fato se estamos sendo igreja de fato. Se estamos sendo igreja de Cristo. Só faça essa avaliação. Novamente, para não vir com conversa fiada. Cuide-se. Obedeça o que está sendo colocado para nós como sociedade fazermos. Só que está evidente que nós também não estamos sendo igreja de Cristo. Não estamos sendo igreja de Cristo. Se nós fôssemos de fato igreja de Cristo, nós, com uma oração nossa, muitas coisas seriam resolvidas. Na realidade, nós como igreja viramos uma religião. E igreja não é religião, é um relacionamento pessoal com Cristo. Cristo cabeça e o seu corpo como sendo igreja. Nós, cada um, unidos, somos igreja. Então só faça uma avaliação de fato. Está frequentando um monte de lugar, mas pergunte-se a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo e veja se está na fé ou se já não foi reprovado, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Será que somos igreja mesmo? Será que estamos agindo como igreja mesmo? Deus abençoe.